Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Nós queremos, nesse instante, convidar você e a sua família para que novamente possamos prestar esse culto ao nosso Deus. Mais uma semana se foi, uma semana de bênçãos, uma semana de vitória, e o Senhor nos concede novamente a oportunidade de recomeçarmos mais uma semana, pois hoje é domingo, primeiro dia da semana, dia em que a Igreja de Jesus se reúne, embora nos tempos atuais não presencialmente, mas a Igreja está conectada num só espírito, num só propósito, independentemente de estarmos reunidos no lugar de adoração, de culto, no templo, ou em nossas casas, ou em qualquer outro lugar. E é um privilégio, meus amados irmãos e irmãs, nesse momento, começarmos mais uma semana na presença do nosso Deus, e juntos, como eu disse, um só espírito, um só propósito, nós estamos agora na presença do nosso Deus. Então, pegue a sua Bíblia, convide aí a sua família, os seus amigos, para que todos nós, por este canal do YouTube, agora possamos adorar o Senhor, bendizê-lo, reconhecer que Ele é o Senhor absoluto, está acima de tudo e de todos, e que pela graça Ele nos alcançou, pelo seu amor imerecido, Ele nos salvou. E agora, amados irmãos, lavados pelo sangue de Jesus, somos parte da Igreja de Jesus e temos o privilégio, a alegria, a bênção de adorar o Senhor em espírito e em verdade, e isso é que vamos fazer nesta hora, amém? Então eu quero convidar você para que, já neste culto ao Senhor, para fazermos um momento de oração, um momento de intercessão. Então agora, querido irmão, querida irmã, meu amigo, minha amiga, aproveite esse momento em que nós estamos já adorando ao Senhor, reverenciando a sua presença, invocando-o de todo o nosso coração. Coloque a sua vida, sua família, coloque os anseios, seu coração, suas necessidades, e nós vamos falar com Deus agora. E como nós cremos que o nosso Deus, Ele ouve as nossas orações, Ele ouve o nosso clamor, então é a oportunidade agora, para que juntos possamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor e apresentar a Ele a nossa gratidão, não é, querido? Em primeiro lugar, nossa gratidão por tudo que Ele é e por tudo que Ele também tem feito por nós. E também a palavra de Deus diz que nós podemos apresentar diante do Senhor as nossas necessidades. A Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos, ficar ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor tem cuidado dos seus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, quero convidar você agora e quero também, nesse momento, orar por você que me assiste, que me ouve nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pela semana que passou, porque o Senhor cuidou de nós. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado livramentos, o Senhor tem nos dado suprimento para as nossas necessidades, e mais ainda, Senhor, o Senhor tem sido o verdadeiro motivo para vivermos aqui neste mundo. Senhor, nós rendemos a Ti agora, Pai, toda a nossa gratidão, Senhor. É um privilégio para nós, amado Deus, Paizinho querido, falar com o Senhor nesse momento. Receba, Pai amado, receba, Senhor Deus, a nossa oração. Receba, Senhor Jesus, a nossa vida, Senhor, em Tuas mãos nesta hora, pois nós declaramos ao Senhor que precisamos tanto do Senhor, precisamos
cotidianamente da tua misericórdia, da tua graça, do teu favor, Senhor. Sem ti nada somos e nada podemos. Não podemos viver, não podemos, Senhor, respirar, não podemos, Senhor Jesus, absolutamente nada sem o Senhor em nossas vidas. Por isso, Pai, nós te clamamos, Senhor, dá-nos mais da tua presença, Senhor. Dilata, Senhor Deus, nossos corações com a tua presença maravilhosa. Enche-nos, ó Deus, do teu Santo Espírito, porque precisamos, amado Deus, do Senhor, do teu Espírito. Precisamos, amado Deus, do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia, Senhor, da tua sabedoria. Precisamos, amado Deus, do Senhor em nossas vidas em todos os momentos. Senhor, nós queremos hoje, domingo, te agradecer, te bendizer, devotar toda a nossa atenção, destinar ao Senhor, ó Deus, palavras de amor que saem dos nossos corações sinceros em tua presença. Senhor, receba, Paizinho querido, o culto que nesta noite vamos prestar ao Senhor. Obrigado, Jesus, por mais uma semana que se inicia. O Senhor nos dá a bênção de recomeçarmos, e por isso queremos, Senhor Deus, recomeçarmos em tua presença, Senhor, colocando-se mais uma vez nossas vidas, nossas famílias, nossos lares, a nossa cidade, o nosso estado, nosso país, nossas autoridades, pedindo ao Senhor que o Senhor também possa, ó Deus, derramar da tua bondade e misericórdia sobre toda a humanidade, Senhor. Senhor, conduza-nos em mais uma semana, Pai. Dirige os nossos passos, não nos deixes pecar contra o Senhor. Livra-nos, ó Deus, das artimanhas de Satanás, Senhor. Reveste-nos, ó Deus, do teu poder, Senhor, da tua graça, da tua sabedoria, ó Pai, e enche o nosso coração do temor ao Senhor, porque a tua palavra diz que o princípio, ó Deus, da sabedoria é o temor do Senhor. Por isso, Pai, nós queremos, Senhor Deus, que o Senhor a cada dia venha nos ajudar, nos enchendo, ó Pai, do teu entendimento da tua palavra, para que possamos viver por ela, Senhor. Pois assim, ó Deus amado, nós oramos e agradecemos no precioso nome de Jesus, convidando a tua presença, Senhor, para estar nos nossos lares, não só agora, mas em todos os momentos, Senhor, preenchendo o vazio da nossa alma, do nosso coração, do nosso espírito, Senhor, e nos dando, ó Pai, a verdadeira paz que só o Senhor pode nos dar, a verdadeira alegria que só o Senhor pode nos dar, a verdadeira riqueza que só o Senhor é e tem para nos dar, Senhor. Por isso, Paizinho querido, assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos. Quero convidar você aí em casa, ou onde você estiver, para que nós possamos agora fazer a leitura da palavra de Deus, para que nós possamos nesse momento meditar na palavra de Deus. E eu quero nesse momento convidar aos irmãos, amigos, para que abra a sua Bíblia no Salmo 46, uma palavra especial para você, para sua família, para todos nós, uma palavra de conforto, de consolo, de ânimo, de renovo e de esperança. Nesse momento, então, a palavra de Deus diz assim para nós no Salmo 46. Quero fazer aqui a leitura de alguns versículos, quando diz assim, lá no primeiro versículo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. E agora, queridos, também quero fazer a leitura do verso 7, quando diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei
que eu sou Deus. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor nessa noite, mais uma vez, pela sua palavra, que acabamos de ler, através deste Salmo, Salmo 46, esses versículos que lemos, traz para nós, queridos irmãos e amigos, esta palavra que traz um profundo conforto e consolo aos nossos corações. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Ele é o soberano Deus. Ele está governando todas as coisas, porque foi Ele quem criou todas as coisas. E a palavra de Deus diz que antes de todas as coisas virem a existir, Deus já existia e Ele é o Senhor pela eternidade, pelos séculos dos séculos. Então, meus queridos amigos, irmãos, a palavra do Senhor diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Muitas vezes nós ficamos com os nossos corações inquietos, nos perturbamos na alma, no espírito, no nosso interior, queridos, não é mesmo? Mas olha o que a palavra de Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Louvado seja o Senhor. Ele é Deus. Nada fugiu ao controle do Senhor. Nada, querido, absolutamente nada. O Senhor está na direção de todas as coisas. E como diz a palavra de Deus, olha, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, mas olha o que diz a palavra: portanto não temeremos. Não temeremos. No momento atual, nós estamos, preocupados, estamos aí angustiados, uns mais, outros menos, mas a palavra de Deus está dizendo, queridos, para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E o finalzinho do versículo 11 diz assim: o Deus de Jacó é o nosso refúgio, nosso lugar de refúgio é o Senhor. Amém, queridos? Nosso lugar de verdadeira proteção é o Senhor. É Ele, não há outro além do Senhor. Amém, queridos? Então, que a palavra de Deus já tenha falado ao seu coração nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém, meus amados irmãos. Queridos, continuando então o nosso culto a Deus, nós vamos hoje refletir mais uma vez a palavra de Deus no livro de Atos. Então quero convidar você nesse momento a abrir a palavra de Deus para que possamos então fazer a leitura lá no capítulo 8. Atos capítulo 8, a partir do versículo 1. Amém, meus amados irmãos? Que o Senhor fale mais uma vez aos nossos corações. A palavra do Senhor diz assim, Atos capítulo 8, verso 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Agora quero ler o verso 4. Entre mentes os que foram dispersos iam por
toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Amados irmãos e amigos, eu quero pensar com os irmãos sobre o momento em que nós estamos passando e possíveis desdobramentos, o que poderá vir a acontecer. Ninguém sabe ao certo se esse vírus ele foi algo simplesmente pelo fato de alguém tomar sopa de morcego, ou se isso realmente foi algo planejado, pensado e produzido em laboratório e depois colocado para a população no sentido de contágio, de infecção. Ninguém sabe ao certo. Porém, eu creio, e também muitas outras pessoas, e talvez você também, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo, crê que isso pode ser algo criado, produzido. Eu não duvido. A palavra de Deus diz que aconteceria sinais quando a palavra de Deus nos diz que assim que o início, do fim se aproximasse, sinais iriam acontecer. Então, amados irmãos, eu creio que a palavra de Deus está nos alertando. O que está acontecendo, nós não sabemos ao certo até que ponto é verdade, mentira, mas o fato é que nós sabemos, pela palavra de Deus, que haveria de acontecer coisas, sinais, que confirmaria o que Jesus disse, o que também alguns profetas no Antigo Testamento disseram. Então, meus amados irmãos, independentemente se esse coronavírus ele foi produzido, criado ou não, o que nós estamos presenciando, meus irmãos, é uma situação em que a Igreja de Jesus, veja bem, eu não estou afirmando, mas a Igreja de Jesus, ela poderá ser já, com esse isolamento, com esse distanciamento, isso pode estar indicando que logo, logo a Igreja do Senhor Jesus será perseguida em lugares como o Brasil, que até então ainda não é perseguida, porque vivemos num país onde a
nossa Constituição nos garante a liberdade, o direito de culto, de expressão da nossa fé, da nossa religiosidade. Garante esse direito às pessoas de manifestar a sua fé em quem quer que seja, em que, não é? Seja independente, nós temos essa liberdade aqui no nosso país. É fato que a Igreja de Jesus, em vários lugares, já está sendo perseguida há muito tempo. Mas eu acredito, meus amados irmãos, que nós estamos, então, presenciando um fato que provavelmente vai desencadear, não sei em que tempo, se vai ser agora ou se vai ser ainda daqui mais um tempo, uma perseguição à Igreja de Jesus. Por isso, meus irmãos, nessa noite eu quero pensar com os irmãos sobre isso. Esse momento que nós estamos passando, essa situação em que nós nos encontramos, precisa alertar a Igreja de Jesus. E eu estou falando a você, meu amado irmão, minha irmã, e a você, meu amigo e a minha amiga que também está nos ouvindo e nos vendo, que a Igreja de Jesus, ela poderá passar por um momento difícil, um momento em que nós, crentes em Jesus Cristo aqui, né, no Ocidente, mais especificamente aqui no Brasil, poderemos ser perseguidos. E aqui, amados irmãos, não estou querendo criar um alarde, não estou querendo aqui usar do sensacionalismo, não, mas eu venho pensando sobre isso há algum tempo, e mesmo que isso não aconteça agora, por meio desse problema de saúde aí, mas o fato é, meus amados irmãos, que a palavra de Deus diz que ao se aproximar o fim, Satanás iria perseguir a Igreja de Jesus. Como eu disse, ele já está fazendo isso em muitos lugares, e pode ser que o que nós estamos vivendo aqui no Brasil é um alerta para nós. Então, meus amados irmãos, nós precisamos olhar para essa situação e com equilíbrio, com dependência do Senhor, e analisando as Escrituras de maneira mais profunda, de maneira mais criteriosa, fazer a leitura do nosso tempo à luz da palavra de Deus, daquilo que Jesus disse que iria acontecer. E o texto que nós lemos nos traz a informação de que a igreja lá em Jerusalém, nos seus primórdios, ela também foi perseguida. O verso 4, o verso 1 diz: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Então a igreja no passado também foi perseguida. Foi perseguida justamente porque a igreja, ela é luz. A igreja, ela é instrumento do Senhor na terra para proclamar a palavra de Jesus, para anunciar a salvação, queridos. Então, meus amados irmãos, nós precisamos refletir, porque se a igreja em Jerusalém, lá no seu primórdio, ela foi perseguida, nós também precisamos entender e precisamos nos preparar, porque a qualquer momento uma outra perseguição pode acontecer, como depois dessa perseguição de Jerusalém, tantas outras aconteceram no decorrer desses mais de 2000 anos de existência da igreja. Ela foi perseguida em vários momentos, em vários lugares, e a Bíblia diz que haverá uma outra perseguição da igreja, contra a igreja do Senhor Jesus na terra, antes de Jesus voltar.
Então, queridos, o texto diz que, exceto os apóstolos, os 12 que andaram com Jesus, a palavra de Deus diz que todos os demais discípulos, eles foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Eles fugiram por causa da perseguição, para salvar a sua própria vida. E a gente olha para esse texto, queridos, e pensa que isso estaria muito longe de acontecer conosco, mas olhando os sinais e observando as coisas que estão acontecendo, isso pode vir a acontecer novamente, meus irmãos. E a palavra de Deus diz então que esses amados irmãos que foram fiéis a Jesus e que fugiram não por causa do medo, mas eles foram, queridos, dispersos com o propósito de pregar a palavra de Deus, porque o verso 4 é muito claro: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Ainda que eles estivessem fugindo por medo e para a preservação da vida, mas esse é o ponto que eu quero chamar a atenção da igreja de Jesus que me ouve nessa noite, você que me ouve nessa noite. Enquanto eles estavam fugindo da perseguição, porque eram cristãos, porque não deixaram de crer em Jesus, não negaram a fé em Jesus, e estavam correndo o risco de serem mortos e perderem a própria vida por amor e pela fidelidade a Jesus, esses discípulos, a igreja ali no seu nascedouro, ali no seu primórdio, enquanto ela fugia da perseguição, o texto diz que esses amados irmãos, essa igreja anunciava, proclamava a palavra de Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender algo, e eu quero aqui falar com todo amor e carinho aos irmãos. Nós estamos privados de nos encontrarmos no templo, mas você sabe que o verdadeiro templo não é o templo feito por mãos humanas. O verdadeiro templo é a vida, é a pessoa que se rendeu a Jesus, que entregou a sua vida a Jesus. A palavra de Deus então diz que nós, isto é, os crentes em Jesus, a igreja de Jesus é o verdadeiro templo, aonde o Espírito Santo habita. A igreja não precisa de um templo para fazer a obra de Deus. A igreja não precisa de um lugar para ser igreja. Nós somos igreja de Jesus, queridos, e precisamos continuar sendo igreja de Jesus em toda e qualquer situação, ainda que estejamos privados, como foram no passado os irmãos, da comunhão, nos momentos de perseguição. Houve momentos de paz? Sim, muitos momentos de paz, em que teve paz na igreja. E a igreja então se reunia nas casas, se reunia no pátio do templo, porque até o quarto século a igreja não tinha templo. A igreja se reunia no pátio do templo, aquele templo que fora reconstruído quando o povo voltou da Babilônia para Jerusalém. Mas o povo, eles se reuniam nos lares, o povo se reunia nas praças, nas ruas, povo de Deus, e proclamava a palavra, anunciava o evangelho, vivia a comunhão, vivia os princípios, os propósitos de Jesus para a sua igreja, queridos. Então nós precisamos entender, você, meu irmão, nós precisamos entender que, embora não estamos, aí cremos que vai ser por um tempo aí pequeno, nós não estamos nos congregando, mas a nossa comunhão, ela precisa ser mantida. A nossa fé, o nosso amor a Deus, a nossa fidelidade a Deus. Eu espero, meu amado irmão, que você na sua casa, todos nós, crentes em Jesus, estejamos
orando, lendo a palavra, estejamos manifestando a nossa fé aonde nós estivermos. E não é porque estamos agora privados de nos encontrarmos que vamos deixar de fazer a vontade de Deus e de cumprir a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus diz que aqueles irmãos do passado, embora perseguidos, a igreja de Jesus não deixou de pregar a palavra de Deus. Mas aí você pode dizer: pastor, mas como vamos pregar a palavra de Deus se não podemos sair de casa? É verdade, estamos, não é, por um tempo proibidos de aglomerações, mas nós temos contato com as pessoas pelo telefone, pela internet. Quando temos que sair, fazer alguma coisa na rua, ainda não estamos, irmãos, totalmente privados, né, de encontrar com as pessoas. O que ainda não se pode fazer é aglomeração, é ajuntamento de pessoas. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que mesmo vivendo essa situação, e ainda que, lembra, eu disse, desdobramentos dessas situações, possíveis desdobramentos, ainda que isso venha se transformar, meu irmão, não é, numa perseguição. Como eu disse, nós não sabemos se isso é uma coisa, não é, apenas de uma doença que foi transmitida por um hábito alimentar, no mínimo estranho, para não julgar, não é, quem quer que fez isso, no lugar que fez isso, no contexto de vida em que se fez isso, ou se isso é algum plano diabólico que está maquiado por essa situação e que poderá ser uma ação do inimigo contra o povo de Deus. Ainda que isso venha a ser, ainda que essa palavra minha venha a se tornar uma palavra verdadeira, no sentido de cumprir, que aqui eu não estou, irmãos, dizendo, não é, que Deus me disse isso, não, isso é um pensamento meu, uma opinião minha, como eu disse também, algumas outras pessoas estão assim, pensando e analisando. Então, ainda que isso venha a se concretizar dessa forma, meus irmãos, nós precisamos estar preparados, porque a palavra de Deus precisa continuar sendo pregada, proclamada. A obra de Deus continua e continuará a ser feita até a volta de Jesus. Então, você que é discípulo, você que é servo do Senhor Jesus, independente da sua igreja, meu irmão, você precisa estar pronto e você precisa continuar fazendo o que a igreja fez. Olha, iam por toda parte pregando a palavra. E entre os discípulos, entre os irmãos naquela ocasião, houve um chamado Filipe, e o texto diz que Filipe, ele desceu à cidade de Samaria. E o que ele foi fazer ali em Samaria? O texto diz que ele anunciava a Cristo. E sabe o que aconteceu, meus amados irmãos? O texto diz para nós no versículo 6: e as multidões atenderam unânimes as coisas que Filipe dizia. Louvado seja Deus! Veja, em meio à perseguição, a palavra estava sendo pregada e vidas estavam se convertendo, vidas estavam sendo libertas, transformadas. O verso 7 diz que pessoas possessas de espíritos demoníacos, irmãos, foram libertas em nome de Jesus por causa da pregação do Evangelho de Jesus por uma igreja que, embora perseguida, não deixou de fazer a obra de Deus. Meu irmão, você está em casa, nós estamos em casa, mas nem por isso nós vamos deixar de fazer a obra de Deus. Então eu e você precisamos continuar santificando as nossas vidas, orando, lendo a palavra, testemunhando e pregando a palavra de Deus com poder e autoridade, para que as pessoas nesse momento elas possam ser alcançadas através da minha vida, da sua vida, como instrumento nas mãos de Deus, para que elas também sejam salvas nesse momento difícil em que o mundo está passando, mais especificamente o nosso país. Então a palavra de Deus diz, meus amados irmãos, lá no verso 8: e houve grande alegria naquela cidade, porque o Evangelho foi pregado, porque a igreja não deixou de fazer a obra de Deus.
Meus irmãos, não deixemos de fazer a obra de Deus. Não deixemos, nesse momento, de sermos crentes em Jesus. Vir ao templo é uma coisa, viver o Evangelho no nosso dia a dia é outra coisa, completamente diferente. Vir ao templo precisa ser uma consequência natural da vida cristã. Contudo, se isso não é possível no momento, precisamos continuar vivendo a nossa vida cristã, exercitando a nossa fé. Não pode alterar em nada, não pode mudar em nada, meus amados irmãos. Você precisa continuar o seu culto na sua casa, na sua vida, seu louvor, sua adoração, entregando a sua vida, entregando tudo que você é e o que você tem, recursos financeiros, recursos materiais, recursos humanos, seus dons, seus talentos. Você não pode negligenciar nesse momento porque você não está vindo ao templo. Não, querido, olha aqui, vou repetir isso várias vezes, meus irmãos. A igreja foi perseguida, mas na perseguição eles iam por toda parte pregando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho. Então, meus irmãos, não é momento da gente se calar, não é momento da gente deixar de fazer o trabalho do Senhor. Agora é a hora em que cada um de nós, meus irmãos, mais do que nunca, a palavra de Deus, ela é verdade, sempre foi, sempre será, quando diz que, irmãos, cada cristão precisa ser um ministro do Evangelho de Jesus Cristo, sacerdote do Deus vivo. Cada casa precisa ser agora um lugar de culto, de adoração, não por causa desse problema de saúde, mas deve ser assim em toda e qualquer circunstância. Não é agora, nesse momento, que a nossa casa tem que se transformar num lugar de culto, que eu tenho que falar mais de Jesus. Não, irmãos, isso precisa ser o nosso natural, o nosso estilo de vida. Mas há um exemplo para nós aqui. A igreja perseguida, ela continuou fazendo a obra de Deus. Meus irmãos, se esse problema desse vírus vai se transformar numa perseguição espiritual, se isso tem uma coisa a ver com a outra, nós não sabemos ao certo. O fato é que isso pode vir a acontecer. E se isso vir a acontecer, meu amado irmão, se a igreja for perseguida aqui no Brasil, se nós, meus amados irmãos, formos, não é, aqui no nosso país, nosso direito for cassado, a nossa liberdade for tolhida de falar de Jesus, e aí, nós vamos deixar de servir ao Senhor? Nós vamos deixar de proclamar a palavra de Deus? Nós vamos deixar de fazer a obra do Senhor? Claro que não. Por quê? Porque a igreja no passado, ela foi perseguida, mas ela fez a obra de Deus. E o resultado, sabe o que foi, meu amado irmão? Houve grande alegria naquela cidade. Houve grande alegria naquela cidade, porque o Evangelho foi anunciado, o Evangelho foi pregado, os crentes iam por todos os lugares e levavam a esperança. O que o mundo mais precisa agora? O que o seu vizinho precisa? O que a sua família precisa, meu irmão? É de esperança, é da verdadeira paz, que produz a verdadeira alegria no gozo, no coração, no íntimo do nosso ser. Isso só será possível, meu irmão, através do Evangelho de Jesus. E por isso, você e eu, nós precisamos fazer a obra de Deus. Se você está indo para o trabalho, meu irmão, se você está tendo contato com pessoas, se você está saindo de casa por um ou outro motivo, lembre-se que nós temos a missão, nós temos o chamado de fazer a obra de Deus. A igreja no passado foi perseguida. A igreja, se não nesse momento aqui no Brasil for perseguida, mas certamente chegará o dia em que ela será perseguida sim. Por isso a palavra de Deus nos chama a atenção, querido, porque se for agora, se for esse momento, se esse vírus vai desembocar, meu amado irmão, numa perseguição, você precisa estar ciente, querido, que mais do que nunca agora, você precisa santificar a sua vida, você precisa em oração fortalecer no Senhor e estar pronto para ser perseguido e até morrer, se for o caso, por amor a Jesus. Mas não negligenciar a palavra de Jesus,
não deixar de fazer a obra de Deus. Meu irmão, você está deixando de fazer a obra de Deus? Você está deixando de ser crente em Jesus agora, nesse momento? Nesse momento agora, que por enquanto ainda, não é? Para nós aqui, pouca coisa mudou. E se chegar a tribulação? E se for agora esse tempo? E se a perseguição for agora, para esses dias? Quero trazer aqui, meu amado irmão, para todos nós, essa palavra, porque eu creio que ela é de Deus. É um alerta do Senhor nas nossas vidas. Nós, meus irmãos, precisamos continuar firmes. Não é porque não estamos reunindo tempo que vamos deixar de fazer a obra de Deus. Não estou dizendo que você não está fazendo, não é isso, querido. Mas estou dizendo a você, meu irmão, que esse momento em que o mundo está passando, em que essa situação em que nós estamos vivenciando, pode vir a ser, sim, algo que vai desembocar, ter esse desdobramento em uma perseguição. Porque não esqueça, meu amado irmão, nossa luta não é contra carne e sangue. Não esqueça que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ele usa das suas artimanhas, ele usa das pessoas que não têm um temor a Deus para fazer os seus planos acontecer. Nós que somos a igreja de Jesus, meu amado irmão, com toda humildade, sim, com toda humildade, aos pés de Jesus, meu amado irmão, precisamos ter essa consciência e essa certeza de que os tempos estão chegando, os sinais estão se cumprindo. E nós, igreja de Jesus aqui no Brasil, e mais especificamente de onde eu falo aqui, de Piracanjuba, nós precisamos estar conscientes de que se isso se tornar, meu amado irmão, em algo mais sério, mais do que um problema de saúde, mais do que um problema político e econômico, se isso se tornar um problema espiritual, se isso se tornar e concretizar na perseguição do povo de Deus, meu amado irmão, olha o que a igreja do passado ela fez. Ela foi por toda parte, pregou a palavra. Filipe proclamou a palavra, foi usado por Deus, fez sinais, operou maravilhas no poder do Espírito Santo de Deus, e muitas vidas foram libertas de espíritos imundos, muitos se converteram e houve alegria naquela cidade. Olha, né? Incrível, um momento em que pode trazer profunda tristeza por causa dos problemas que estão acontecendo. Irmãos, nós podemos ser instrumentos do Senhor para trazer profunda alegria no coração da cidade, se nós não negligenciarmos o Evangelho e pregarmos a palavra de Deus. Queridos, essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Essa é a palavra do Senhor para você e para mim. Que Deus continue falando aos nossos corações e nos usando nesta geração, nesse tempo, em nome de Jesus, querido. Vamos orar? Quero orar com você, meu irmão. Creio que você já colocou sua vida na presença de Deus, suas necessidades físicas e materiais, mas agora, meu irmão, é o momento de você orar por você, espiritualmente. Como é que você está, meu irmão, espiritualmente? Você está firme no Senhor? Você não precisa, meu amado irmão, você não precisa, você não deve, com todo amor, justificar sua ausência de vir ao templo e deixar de servir a Deus, esfriar sua fé, deixar de fazer a obra de Deus, deixar de contribuir com a obra de Deus. Não, meu irmão. Agora que você e eu e o povo de Deus, nós precisamos nos fortalecer mais ainda, porque se a hora é chegada, então agora nós precisamos, meus irmãos, manifestar mais intensamente a nossa fé, proclamar a palavra de Deus. Que Deus use a sua vida, meu irmão. Que Deus use você, minha irmã, para fazer a obra de Deus, na sua simplicidade, na sua humildade, mas que Deus use você com poder e glória, que você permita o Senhor te usar, porque Ele quer usar a igreja nesse momento, meu irmão, para proclamar, para levar a palavra, para libertar vidas, para transformar pessoas. Então, meu amado irmão, intensifique a sua comunhão com Deus, busque conhecer o Senhor na sua intimidade, para
para que o Senhor possa usar você para a glória dele, para que você seja um instrumento nas mãos de Deus, para que agora, nesse momento que nós estamos passando, não sabemos ao certo qual será o resultado de tudo isso, mas o certo é, meu amado irmão, que a igreja de Jesus, perseguida ou não, impedida de estar no templo ou não, a igreja de Jesus precisa seguir firme, pregando a palavra, anunciando o evangelho e sendo instrumento de Deus para libertar as pessoas. Eu tenho procurado fazer isso, meu amado irmão, para a glória de Deus, continuar levando o evangelho de Jesus às pessoas nesses tempos difíceis. Você está fazendo isso, meu irmão? Ou você já colocou aí, né, como diz o ditado, já aposentou a chuteira? Já colocou o pijama? Está de boa em casa? Está tranquilo? Não, queridos, não podemos agir dessa forma não, meus irmãos. Que Deus use as nossas vidas para a glória dele nesses tempos difíceis, irmãos, mas tempos de oportunidades para falar do amor de Jesus, para proclamar o evangelho, para anunciar que em Jesus há esperança, em Jesus há perdão para os pecados, em Jesus há redenção, em Jesus há transformação, em Jesus há vida eterna, em Jesus há ressurreição. E Jesus disse que ele foi para o céu novamente, mas ele voltará para buscar a sua igreja. Ele está preparando moradas, e assim que ele terminar, ele vem buscar a sua igreja, para que aonde ele estiver, a igreja também esteja com ele, como a palavra do Senhor tem dito para nós. Então, nesse momento, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor, nós não sabemos, ó Deus, quais serão os desdobramentos, as consequências, Senhor, desse momento difícil, desse vírus no mundo, Pai, para a igreja de Jesus. O fato é, Senhor, que independentemente disso, Senhor, a igreja precisa estar pronta e preparada para proclamar a palavra em todos os tempos, principalmente em tempos difíceis, em tempos que possivelmente, Senhor Deus, a igreja brevemente será perseguida, Senhor, aqui no Ocidente, aqui no Brasil, Senhor. Senhor, nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos dá o seu discernimento, traga até nós, ó Pai, palavra de inteligência, de revelação, palavra, ó Deus, para os nossos corações, palavra que vem do trono do Senhor, para que saibamos fazer a leitura dos sinais mediante a palavra do Senhor que temos em mãos. E assim, Senhor Deus, se formos perseguidos, que nós possamos testemunhar de Jesus, mesmo que isso custe a nossa vida, porque a nossa vida está no Senhor. Nós morremos para este mundo e para nós mesmos, Senhor, e vivemos agora para o Senhor. E por isso, Pai, nós te pedimos que essa palavra tenha falado aos corações que ouviu nessa noite, Senhor. Nos dá, ó Pai, uma semana de bênçãos, de vitória, e nos prepara, Senhor, e que o Senhor nos use, ó Pai, para continuarmos fazendo a tua obra, nesse momento em que estamos impedidos, Senhor, de estarmos no templo, Senhor, mas a igreja do Senhor Jesus é o verdadeiro templo. E por isso, Senhor Deus, que o teu povo tenha esta consciência, tenha esta palavra do Senhor guardada nos seus corações, para que onde nós estivermos, ali nós estejamos proclamando a palavra, sendo o templo do Senhor, em qualquer lugar onde o Senhor está sendo adorado, exaltado e glorificado. Senhor, que vidas sejam libertas, transformadas, curadas, Senhor Deus, espiritualmente, salvas, ó Deus, do fogo do inferno, da condenação eterna, Senhor. Senhor Deus, eu te peço assim, Pai, que milhares de pessoas, ó Deus, no Brasil e em vários lugares agora da terra, Senhor Deus, sejam salvos para a glória do Senhor, pois assim, Deus, é minha oração, em nome de Jesus, amém. Querida igreja de Jesus, amigo e amiga que nos ouviu, nos assistiu nessa noite, nesse momento, que Deus abençoe sua vida, que Deus te guarde, proteja, que a graça dele, que as consolações, que o amor, que a comunhão com o Espírito Santo do Senhor possa estar presente na sua vida, e que você tenha uma semana de bênçãos, de vitória, em nome de Jesus, e que você, meu amado irmão, seja instrumento de Deus, para que nessa semana as pessoas à sua volta, as pessoas que você tiver contato, possam ouvir
do amor, do perdão, da oferta de Deus para a vida delas. Presente de Deus, Jesus Cristo na cruz, crucificado, morto, mas que ressuscitou ao terceiro dia. E todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá, como diz a palavra de Deus. Então, meu amado irmão, que Deus abençoe você, a sua família, e até o próximo domingo, em nome de Jesus. Amém.